pessoal, tá começando mais um Start Papo. Estamos na segunda edição, vocês já sabem, com 5 novos empreendedores de Belo Horizonte. Estamos aqui num lugar muito bonito, muito especial. Estamos aqui no Terraço Acaiaca, no centro de Belo Horizonte. Vocês estão vendo essa vista maravilhosa. É só 20, 30% aqui que vocês podem ver, porque aqui a vista é 360 graus, é muito bonito. E antes de eu chamar aqui, apresentar para vocês o meu convidado que está aqui ao meu lado esquerdo, Heleno Magalhães, eu queria dizer para vocês como que vocês fazem para acessar esse espaço. Nós estamos no meio da Afonso Pena, né? Vocês vão vir aqui no 25º andar, mas para conhecer esse espaço, para ter essa experiência aqui, vocês vão acessar o Airbnb e procurar Terraço Acaiaca. Lá vocês vão poder adquirir o ingresso e ter essa experiência, não só de conhecer Belo Horizonte, né, nessa vista de 360 graus, mas vocês também vão ter a oportunidade de conhecer a história de Belo Horizonte, a história do edifício, um edifício que na época foi extremamente inovador, extremamente empreendedor para a cidade. Então, acho que vale muito, muito a pena vocês procurarem então no Airbnb, Edifício Acaiaca, Terraço Acaiaca, e adquirirem o ingresso. R$80, gente, simples, muito baratinho para vocês conhecerem essa cidade toda. Ainda tem Sil, do jeito que você gosta, hein? Aquele brunch depois, pra você satisfazer um champanhe. Fala que você não gosta. Já disparou aqui a fome aqui já. É isso aí. Agora sim, vamos falar com ele, Heleno Magalhães, da Emotion. Seja muito bem-vindo, obrigado aqui pelo seu tempo, pela disponibilidade, estamos juntos. Obrigado pelo convite, é um prazer poder falar de Belo Horizonte, falar de empreendedorismo, tecnologia, inovação. Acho que junto um tanto de ambiente aí num contexto maravilhoso, um lugar bacana. Fico super à vontade para falar. Obrigado pelo convite. Legal demais, Heleno. Nós que agradecemos. O Heleno, como eu disse, é da Emotion. Ele é especialista em negócios digitais. E, Heleno, a gente sempre troca ideia aqui no Start Papo. A gente começa perguntando quem é o empreendedor por trás aí, quem né? É a pessoa, que a pessoa ficou por trás do empreendedor. Como é que é o seu dia a dia? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Quando tem hora vaga? Quando sua agenda tá lá livre, tem lá meia hora, 40 minutos. O que você gosta de fazer? Mentira. Seu dia a dia aí no seu lado, hora de lazer. Eu acho que a pessoa tem muitas facetas, vários personagens ali, né? Então eu sou empreendedor, nas horas vagas eu sou pai, na maioria do tempo, né? Tenho 3 filhos. Sou um cristão que gosta de acompanhar muito as coisas de Deus na minha igreja. No final de semana, o tempo que eu tenho vendo a montanha, eu gosto de estar na montanha pedalando, gosto de praticar mountain bike, já faço isso há mais de 15 anos. De vez em quando participo de umas provas, então eu gosto muito, é a forma que eu tenho de tomar um ventinho na cara, que é bom, né? Mas o maior tempo que eu tenho hoje eu me dedico à minha família, que é uma paixão que eu tenho. Meus filhos, tenho 3 filhos pequenos, 4, 6, 8, Rafa, Marco Antônio, Bernardo, minha esposa maravilhosa que está sempre acompanhando, me incentivando, sempre está comigo, me apoiando nas coisas. Então família e trabalho e a montanha, sabe? Então subir montanha, o ventinho na cara é a minha válvula de escape. É bom demais, eu também gosto muito. Vários empreendedores têm esse mesmo hobby, né? Tá precisando começar a praticar um exercício, né, Lu? Eu tô precisando não, eu jogo bola no final de semana. A Silvana tá quebrando as minhas pernas, falando que eu não faço exercício. Minha barriguinha aqui, ó, tô bem, tô tranquilo. Mas falando ainda de diversão, a gente tá num lugar, como você disse, Lucas, icônico para Belo Horizonte. Aqui tinha o Cine Acaiaca, aqui no centro de Belo Horizonte tinha o Cine Paládio, na década de 80 e tal. Quando a gente vai pro passado, Helena, qual que era a diversão aqui em Belo Horizonte que você lembra assim, que você gostava de fazer aí da juventude? Desse centro aqui, acho que tem 2 coisas. Eu tô com 46 anos, então não sou tão novinho. Então fui da época, não vi no Cine Acaiaca, mas já fui no Cine Brasil. Naquela época já vi algumas sessões de cinema lá. Mas a minha carreira começou aqui no centro, né? Daqui a 2 meses e pouco, em fevereiro, vai fazer 30 anos que eu assinei minha carteira como office boy no Banco Real aqui de Espírito Santo com Carijós. Então, assim, o quarteirão aqui de onde que a gente está. Trabalhei no Banco Real por 10 anos, fiz o trainee na época o Banco Real virou ABN, aí eu fiz o trainee no ABM de gerência, então fui gerente com 23 anos aqui aqui também, fui para Praça 7, então assumi a gerência aqui na Praça 7. Então, na minha época, profissionalmente, os 10 primeiros anos da minha carreira foi aqui no centro. Então, acho que eu já almocei em todos os restaurantes que tinha nesse centro da cidade. Né? O Café Palhares, fui lá muitas vezes comer um caol lá, maravilhoso.
Então acho que sempre, acho que é por isso que do Gold, por isso que eu pedalo hoje, né? Porque se lembra dessa memória afetiva, eu lembro de comida, né? O Caoldo aqui, nós estamos vendo aqui a floresta, né? Que tem Santa Teresa, o Bolão, então assim, isso tudo é memória afetiva para mim. Então eu trabalhava e depois do trabalho o happy hour era aqui no centro da cidade também. Então, entendi. Heleno tem a mesma estratégia que eu. A gente corre atrás do bode para poder chutar de novo, entendeu? Exatamente. Adquirimos muita experiência, né? Bastante experiência, muita experiência. Belo Horizonte com essa gastronomia, gente, não tem como. E você sabe um negócio interessante do edifício Acaiaca? Porque naquela época, quando eu fiz o virei office boy do banco, uma das coisas que era do teste que você fazia para entrar era datilografia. E eu fiz um curso de datilografia aqui, né, de digitação, falava de datilografia, em máquina de escrever, aqui no edifício Acaiaca, há 30 anos atrás. Era o curso mais inovador que tinha na época. Eu fiz esse curso aqui no edifício Acaiaca. Legal demais. E tem uma outra curiosidade do Acaiaca que eu descobri hoje. Hoje tive uma experiência muito interessante. Nós estamos no 25º andar. Certo. Subi o elevador e foi numa velocidade que, assim, eu falei, gente, um prédio antigo desse, geralmente demora um pouquinho. Mais lendinho e tal. Demoramos 30 segundos, mais ou menos, 40 segundos pra subir. Dá pra fazer um elevator pitch nesse elevador? E aí, ó. Não, mas pelo amor de Deus. Vamos fazer um evento aqui. De 40 segundos? Você quer quebrar a perna do empreendedor, do startupeiro, como diz, né? Ó, mas o fato é que o elevador aqui é rápido mesmo. Então, entre os mais rápidos de BH, um prédio com tanta história, né, tão antigo, então isso também é uma questão muito legal. Mas você estava falando das regiões, né? Você falou Floresta, Santa Teresa. Daqui dá para ver, né? Daqui já dá para ver a cidade inteira. Quando vem alguém em Belo Horizonte, um convidado, seja ele do Brasil ou fora do Brasil, qual que é o roteiro aí que você faz com esse convidado? Ou, se não fosse o convidado, o que você indicaria para as pessoas conhecerem aqui em Belo Horizonte? Belo Horizonte ele tem duas coisas bem interessantes, que é as montanhas. Então você está no centro da cidade, que você já vê lá na frente a Serra do Curral, é sempre a Praça do Papa, isso é sempre um atrativo visual, né, de montanha. Você vai em São Paulo é muito plano, né, não tem isso. Então a gastronomia de Belo Horizonte, aí eu falo por barzinhos mesmo, né, então você tem uma comida de barzinho que virou, você acha que saiu daqui e foi pro Brasil inteiro, tem comida de boteco que você tem no Brasil inteiro, mas isso nasceu um pouco de Belo Horizonte, que criou esse meio que um torneio, que tem essa referência de ter um campeonato bem legal mesmo, né? Então o Belo Horizonte não é famoso pela gastronomia mais sofisticada, mas essa de barzinho, mais tradicional de Belo Horizonte, eu acho que isso a gente conseguiu levar e fazer com que as pessoas venham de fora e curtam isso. Então nós estamos aqui perto do Mercado Central, que tem uma tradição também bem interessante de gastronomia, de cultura, bem legal, mas quando você junta Belo Horizonte, tudo muito próximo, né? São Paulo é tudo muito longe, Rio de Janeiro é tudo muito longe, Belo Horizonte você consegue fazer, então assim, passeios gastronômicos e de paisagem, né? Se você quiser sair um pouquinho de Belo Horizonte, você tem o Topo do Mundo, que é maravilhoso, que vai ali e seguindo um pouco em frente, eu acho que quem vem com um pouco de tempo em Inhotim vale a pena conhecer, sempre é referência. Eu fiquei sabendo de Inhotim bem lá atrás, de quem já vê Belo Horizonte, eu não conhecia morando aqui. Então Inhotim é sempre... É muito referência. E é tão referência que acho que 100% dos nossos entrevistados indicam também Inhotim. Vale a pena. É um lugar realmente muito bonito, né, Sil? E aí, começa a falar de comida. Já começaram o tempo todo, eu sou a pessoa mais faminta desse local. Adoro comida. Posso colocar também, claro, né? Já falou aqui que conheceu todos os restaurantes de BH, do centro de BH. E eu ia perguntar se a gente pudesse falar BH, um gosto para BH. Qual que você acha que é o prato que a gente poderia falar assim, sei, vou ter que sair, mudar de Belo Horizonte para outro país, enfim, qual que seria o último prato? Enfim, qual que é o gosto de Belo Horizonte? Eu acho que o Belo Horizonte é muito... Talvez o PF, o CAL ali é maravilhoso, mas assim, eu como bom Belo Horizontino e atleticano, eu não posso deixar de citar o tropeiro do Mineirão, que ele é muito famoso. Então, todo mundo fala assim, eu vou no Mineirão, eu ver o Galo e comer o tropeiro. É sempre um roteiro de esporte, de entretenimento. Belo Horizonte, Mineirão, é o tropeirão. É isso. Boa. Você falou duas vezes já, né? CAL. Explica pra quem não conhece o que é o CAL. É um PF. E o melhor de Belo Horizonte. É um PF, né? Que é linguiça, ovo, carne, linguiça, né? E tem um arroz, feijão, um tropeiro ali. É um PF maravilhoso, de um bar aqui muito tradicional, que participa do Comida de Boteco, tá aqui no centro de Belo Horizonte. Legal demais. Ô, Heleno, a gente tá
vendo, né, uma retomada de Belo Horizonte e em alguns lugares sendo ocupados de maneiras diferentes da que elas foram projetadas, né? Aqui mesmo a gente está num espaço que é um prédio, né, mas está se tornando um espaço para eventos também, para turismo e tal. Como é que você enxerga essas mudanças, né? Essa busca por novas formas de negócios, né? Você acha que isso se alinha de alguma forma com a maneira de inovar da cidade? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente ainda está no início, né? Assim, a gente tem muitos cases bem interessantes de inovação, de empresa, de empreendedorismo em Belo Horizonte, mas o forte de Belo Horizonte e de Minas Gerais ainda é uma economia tradicional. Eu falo que eu fui formado minha carreira no Banco Real, que hoje é Santander, e eu fui convidado a recentemente participar de um evento de Santander, de empreendedorismo, de convidar vários empresários, e o tema lá era economia, principalmente economia tradicional. Restaurantes, siderúrgicas, mineradoras, basicamente assim, não tinha empreendedores da área digital, da área tecnológica, não tinha ninguém lá. E era um evento assim, para os empresários de Belo Horizonte. E eu falo assim, eu acho que eles ainda buscam muito os empresários tradicionais. Bem, mas isso está vindo uma onda muito interessante, que são a segunda geração dessa turma, que muitos deles não querem seguir os negócios da família. E aí eles estão migrando e vindo e conversando com a gente na área de empreendedorismo. Esse movimento, até para você falar de imóveis também, é muito tradicional em Belo Horizonte, isso está impactando com o centro de cidade, por exemplo. Então, você teve iniciativa recente agora do P7 Criativa aqui na Praça 7, aproveitando um prédio que era do Banco Binge lá atrás, né? Meus pais eram do Binge, né? Você tem toda essa história de Belo Horizonte, o leilão do próprio Otton Palace, que está aqui atrás da gente também, que ninguém sabe o que eles vão fazer. Então, você acha que você tem uma tendência ou uma possibilidade de trabalhar novas linhas da economia, que Belo Horizonte é forte, é muito forte quando você fala do empreendedorismo, principalmente digital, tecnológico, inovação a nível Brasil. A gente é um dos polos aqui, junto com Santa Catarina, né, Florianópolis, Recife, lá em Pernambuco, e São Paulo, logicamente, né? Mas, assim, você não tem tanta necessidade das empresas que nascerem em Belo Horizonte ir para outros centros. Eles montam um escritório lá, mas continuam com as bases aqui. Temos grandes cases em Belo Horizonte hoje nessa área de inovação. A Meros, que fez o IPO recentemente, a Take aí fazendo o maior seriado do Brasil, histórico, né? A própria Hotmart, que está aí, um case super relevante, está na lista aí das potenciais unicórnios do Brasil. Então, praticamente todas as listas que se fala tá aí. Tem o pessoal da Rock Content. Enfim, a gente tem muito case aqui em Belo Horizonte, bem interessante. Você falou, né? Simpla, Maximilias. A Mocha daqui a pouco entra nisso aí também. Não demora muito. Vamos não, falar em breve. Então, assim, nós temos bons empreendedores, uma turma super nova, super capacitada. E quando você vai, por exemplo, você vai no Cubo, que é uma referência em Belo Horizonte, várias empresas que são referências estão dentro do Cubo, são daqui de Belo Horizonte. Então, a gente está alcançando o nosso espaço, sim, mas a economia mineira ainda é muito tradicional. Mas eu acho que a gente está virando. Esses empresários estão tendo hoje seu espaço e sua voz ativa nos clubes dos empresários, essa turma já está bem ativa. E dentro desse contexto todo que você colocou, e você estava dentro de um banco 100% tradicional, de repente essa jornada incrível, esse empreendedor aí digital, como é que foi essa história aí, essa né, transição, essas barreiras que você enfrentou? Como é que era Belo Horizonte nesse ambiente aí para você, na sua carreira, e o quanto que avançou e hoje está mais fácil para quem está começando? Eu sempre fui executivo, né? Minha carreira foi de executivo, né? Eu tô vendo aqui, eu trabalhei aqui do lado e tô vendo ali a faculdade que eu passei no vestibular, que foi a UNA, que era ali na Floresta. Fui ciências contábeis, então assim, um pouco mais tradicional, banco, né? Financeiro. Né? Na época, a minha assim, fala que em fevereiro faz 30 anos que eu tive minha carteira assinada. Mas esse ano, em agosto, fez 20 anos que eu saí, que eu migrei de um mercado para o outro. Né? Eu trabalhei 10 anos no banco e fui convidado para ir para a Take na época. Então, trabalhei muitos anos na Take. Assim, quando eu fui para a Take nunca tinha emitido nenhuma nota fiscal. Eu não tinha nem faturamento. Então, era o grupo, era Takefone, Takenet, eu era muito próximo da turma lá e tal. Aí sim que eu fui entender o que é o empreendedorismo. Eu aprendi com os caras que para mim são bem referência hoje. Eu fiquei muitos anos na Take lá, mais de 10 anos. A gente construiu uma história bem legal lá. Hoje para mim é uma empresa super referência aqui no Brasil também. Mas ali que eu fui para a área de tecnologia, eu não sabia ligar um computador, eu não sabia nada. Eu fui para a área financeira, para você ter ideia, do grupo, né? Mas ali eu aprendi muito do que é assim, essa visão do executivo para o empreendedor. Então, tive uma escola boa. Legal.
E estão acompanhando aqui o Heleno falando da experiência que ele teve na Take, né? E quem acompanhou a gente no Start Papo na primeira edição, a gente tem uma entrevista completa com o Daniel da Take, que é o fundador, né, da Take, e todo esse processo que ele contou aqui da TakeNet, TakePhone. E agora Blip? Que era Take Blip? Take Blip, e agora é só Blip, né? Você pode acompanhar então, só acessar nosso canal do YouTube. Não acessar não, né? Depois que acabar essa entrevista, você vai ver. Clica lá, procura Daniel Take, Start Papo. Ou então na nossa rádio, né? Na nossa rádio, no rocktronic.com.br. Tem sempre o conteúdo sobre inovação, sobre empreendedorismo e muita música. Você pode ali colocar a rádio como seu amigo do dia. Põe ali no fone, vai trabalhar, vai correr. O Heleno aqui que gosta de caminhar, de correr, vai usar, pedalar, vai usar. Pede a Alexa pra despertar com Rocktronic. Melhor pedida, Sil. Você conhece, hein, velho? Tecnologia com 100, você tem a manha mesmo. Ô, gente, olha só, a gente tá conversando com o Heleno da Emotion. E, Heleno, eu queria trazer um pouquinho aqui sobre essa questão de BH e as iniciativas de inovação e de empreendedorismo. Você acha, na verdade, quais você acha que são as iniciativas que atestam, assim, que Belo Horizonte já está madura, assim, no assunto inovação e startups? E primeiro, você acha que está madura mesmo? Como é que você enxerga o nosso ecossistema hoje? Eu acho que nós estamos num processo de amadurecimento. Talvez um pouco atrás de São Paulo, porque o capital ainda está lá. Acho que ainda falta um pouco de capital aqui, mas a gente ainda tem os players regionais aqui, a própria Confrapar, que a gente começou mais cedo e tal. Então a gente tem essa turma que está fazendo acontecer. Mas os fundos de investimento, quem aposta, quem investe, quem fomenta financeiramente essa dinâmica toda de empreendedorismo, de startup, está olhando Belo Horizonte. Então eu citei aqui alguns cases de sucesso que já viraram, né? A gente na Emotion soltou até uma notícia agora essa semana também de um investimento de uma empresa do grupo que foi bastante interessante. Então assim, a gente já tem case para mostrar. Eu acho que quando você fala de Vale do Silício, você pega os cases, lá tem muitos cases, muito antigos, um cenário muito mais maduro. Então na hora que você começa a ter essas viradas, esses investimentos, entradas e saídas, né, os famosos exits das startups, na hora que você fecha o ciclo, né? Acho que em Belo Horizonte a gente já tem alguns ciclos fechados aí, começando outros. Aí eu acho que mostra um amadurecimento e acho que a gente está num caminho bem interessante. Legal. Sil, queria fazer uma pergunta para ele dentro disso, né? Porque a gente está falando do ecossistema e você está, obviamente, dentro com a Emotion, dentro do ecossistema de inovação e de empreendedorismo. Queria saber como é que, primeiro, que você explicasse para as pessoas que estão acompanhando a gente o que é a Emotion, o que ela faz, né? E já contar aí, a gente já ia trazer isso, né? Mas conta esse case, né? Que já é um case de sucesso da Emotion. Explica para quem não conhece a Emotion ainda o que é e como é que está o momento da Emotion agora. A Emotion nasceu muito nesse mercado de conteúdo e entretenimento, né? A gente era uma provedora de conteúdo para o mercado de VAS, de telecom, né? Serviço de valor agregado em telecom. É o mesmo mercado que a Take veio, é o mesmo mercado que a Sambatec veio, é o mesmo mercado que a Movile veio. Então tem algumas empresas bem conhecidas aí hoje no cenário nacional que começaram há 20 anos atuando nesse mercado. A Emotion fornecia conteúdo para a Movile, para a Take, para várias outras aí desse segmento. Alguns já fizeram até IPO recentemente aí. Então a Emotion veio desse mercado, né? Legal. Só que ao longo do tempo a gente foi diversificando. O mercado de VAS ele diminuiu muito, aí vieram os smartphones, então mudou muito o modelo de negócio e a gente começou a desenvolver não só conteúdo, mas também a tecnologia de produto para ser ofertado principalmente para as operadoras. O que mudou de lá para cá? Na hora que a gente viu, a gente fazia muita coisa e às vezes não tinha tanta sinergia de um negócio, com linhas de negócio com pouca sinergia. A gente contratou uma consultoria muito interessante, que falou, não, vocês são o melhor modelo que tem fora do Brasil, não era um modelo que tinha muito aqui no Brasil, era de Startup Studio. É uma espécie de venture builder, mas você faz isso em série, como se fosse um laboratório de criação de startups. Então a gente hoje cria as startups, então ao longo desse período da Emotion de mais de 10 anos, a gente já criou 15 startups, a gente já vendeu algumas, hoje a gente tem 8 startups, alguns morreram ali no meio do caminho, ou foram pivotadas e juntaram. E que faz parte do processo. É normal. É normal. A dor do aprendizado. Não só da Emotion, mas também das startups. Exato. Ela pode morrer em algum momento, né? Chegar o momento que não deu certo ou vai ter que pivotar totalmente e a gente traz os executivos, ou eles criam junto com a gente, enfim, o modelo varia, né, de caso a caso,
Mas a ideia nossa é que a gente não toca isso no primeiro momento, os executivos que trazem o mercado ou que criam aquelas startups junto com a gente toca e vai para o mundo, né? Então a gente tem hoje um Startup Studio, um dos poucos no Brasil, talvez o maior que a gente conhece no Brasil. A gente faz parte de 2 associações de Startup Studio, uma da Europa, outra dos Estados Unidos. Legal. Então a gente tem muita referência, troca muito material, muitos cases aí, muito aprendizado que a gente tem com essa turma toda. Então hoje a gente é referência no Brasil para esse formato. E esse case recente que você teve agora da One Big Media. Explica pra gente como é que foi, o que é o One Big Media. O One Big é um Big Media Group, um grande grupo de mídia. Exato. Mas a ideia nossa realmente é, assim, o que a gente tem visto? A gente tem visto ao longo do tempo as audiências migrando do offline para o online, né? Então, seja televisão, rádio, revista, né? Vocês são casos de web rádio, né? Hoje, assim, você assiste até um programa de Tatiana, até já está um canal no YouTube, já virou uma televisão, se você pensar. Exato. É uma programação de rádio que foi para o audiovisual. Você tem um visual ali para uma programação que era só rádio, que era só áudio, né? Então, a Big Media, ela é uma televisão no digital. Então, eu tenho lá mais de 50 canais, audiência absurda. Eu tenho canal de esporte, de humor, de entretenimento, de pet, o que a gente quiser. Você assiste na hora que você quiser, igual a audiência é muito alta e é monetizado vendendo audiência igual é com qualquer veículo de mídia. Qualquer veículo de mídia trabalhando patrocínio, merchan, comercial de uma Exatamente. maneira geral. Então a gente trabalha hoje essa parceria com os creators, que a gente chama. É a galera que cria os conteúdos e a gente faz toda a parte de growth, de criação de conteúdo, gestão de conteúdo nas plataformas, YouTube, Kuai, TikTok, todas essas plataformas, principalmente de audiovisual, né? E outras de áudio, igual Spotify, igual vários canais de podcast. Então a gente administra audiências em vários canais digitais. Que inclusive, né, Sil, podcast tem na Rocktronic. Tem na Rocktronic. Spotify acompanha com a gente, tudo que a gente produz de conteúdo na rádio se transforma também em conteúdo de podcast. Então é só acessar no Spotify, no Apple Music, enfim, em qualquer plataforma de áudio você vai encontrar lá a Rocktronic. Fala, Sil. Com tudo isso que você contou pra gente aqui dentro desse contexto, essa transformação dos mercados tradicionais, e a gente tá falando inclusive da publicidade, né, que tá sendo super impactada com tudo isso que você falou. Cabe um modelo de startup dentro da economia criativa? Um modelo de negócio de startup dentro da economia criativa? Cabe demais. Inclusive o cross entre modelos. Porque quando se fala de economia criativa, nós estamos falando de gastronomia, nós estamos falando de entretenimento, nós estamos falando de conteúdo, nós estamos falando de games. Então ela é bem abrangente, né? O que eu cito aqui é mais o mercado de creators, né? De conteúdo, que é onde que a gente tem mais experiência. Mas você tem muita coisa que é gerada ali para a economia. Você tem fintechs que com foco só nisso aí. Você tem hoje a parte de inteligência artificial trabalhando só a parte de performance, que é a ferramenta que assessora quem trabalha nesse tipo de economia. Você tem vários tipos de tecnologia, de inovação nessa área de economia criativa. A gente é mais focado na economia de creators, que é uma economia que é dentro da economia criativa. Mas a economia criativa ela é muito ampla, né? Você tem muita tecnologia, gastronomia, que a gente está falando muito aqui, tem muita coisa de inovação hoje para bares e restaurantes e a parte de entretenimento em geral. Não falta. Muito legal, Neno. Essa sua opinião, né? Essa sua visão, trabalhando com conteúdo, mas também enxergando os outros tipos de economia criativa que existem. Em correlação à indústria 4.0, né? Você acha que a gente é uma cidade, né? Belo Horizonte é uma cidade preparada para as oportunidades que a indústria 4.0 pode apontar? E o que você acha que está faltando? Eu acho que a gente está preparado. O que está faltando é um pouco do mindset dos antigos empresários, dos mais tradicionais, da economia mais tradicional, que Minas é muito forte. Aqueles que você falou que estavam lá na reunião. Mas hoje o filho chega e fala assim, ô pai, eu preciso te mostrar a tecnologia para a sua siderúrgica, para a sua mineradora. Então a gente tem aí os mining hubs desenvolvendo soluções de tecnologia e inovação para todas as áreas da economia. A gente está falando, hoje você vai comprar um ingresso, hoje é tudo digital, com um jogo de futebol. A gente está falando que a gente vai ali, eu malho na academia, com a pandemia, se você não agendar o horário para ver quantas pessoas vai estar naquele determinado horário, é tudo feito através de aplicativo. Então, para qualquer área que você pensar, seja do offline, ou seja da economia tradicional, ela tem uma pegada de tecnologia que está facilitando, que está controlando, que está melhorando a performance. Né, assim, esse movimento agora de home office, ele mudou muito a cabeça, assim, muita coisa mudou. Quem estava querendo, já não, eu vou por economia 4.0, mas vou daqui a pouco, não, antecipou. Né, o planejamento foi obrigado. Ou antecipou ou morreu, né? Um dos dois. Não tem jeito.
Não tem jeito. Não é aquelas pessoas que, não, o meu trabalho é um trabalho físico, eles foram muito impactados. Então muita gente começou a falar, meu trabalho está impactado, o que eu faço no digital? E isso você acha que trouxe novos negócios? A pandemia, essa questão do virtual, então você acha, e isso tem mercado ainda? Trouxe, impactou demais. Todo mundo sabe, gente, todo mundo hoje sabe até o que é desenvolvimento de vacina, fase 1, fase 2, fase 1, nunca ouviu falar. Verdade. Todo mundo agora sabe o que é fase 1, o que é fase 2, ou seja, a cabeça da gente muda de acordo com aquela realidade que você está vivendo. Você está vivendo a realidade de vacina, de pandemia. Então são temas que estão, assim, totalmente... Todo mundo fica atual. Uhum. Né? Eu estava falando, vai chegar aqui, a gente atrasa um pouco. A gente não está mais acostumado a pegar carro, ir para o estacionamento. Não, você atrasa 1 minuto, você já está atrasado para a reunião online. Por que você atrasou? Eu estava na outra reunião online, você muda de sala, mas não, é muda de link. Não tem nem a mudança física, a gente continua chegando então, atrasado. Tem impacto em tudo. Mas as pessoas, assim, brasileiro principalmente, que né, é muito criativo, a gente se adapta muito rápido. Muito rápido pra tudo. Impressionante. Sim. Eu tô rindo demais do que você tá falando, porque a gente continua tendo as mesmas dificuldades, mesmo sendo online, né? A gente não, tô atrasado 5 minutinhos, antes era o trânsito, agora não tem mais o trânsito, né? Exatamente, atrasou 1 minuto e já é atraso. Eu engarrafei aqui, gente, parei, tô tomando água, porque é reunião atrás de reunião. Ô, Heleno, a gente tá falando aqui muito de inovação, da sua carreira, mas o que você tem dentro dessa bagagem, né, gigante aí você falou 35 anos de carteira assinada? 30 anos, vou fazer 30 agora. anos de carteira assinada. Vou fazer uma festa, hein? Vou fazer uma festa pra essa Convida a carteira gente. aí. Olha lá, a boca livre aqui. Não pode perder uma boca livre, tá certo. Tamo junto. Olha só, Heleno, o que você tem para falar para quem tá em início de carreira? O que você pode acelerar na carreira das pessoas, né, com a sua experiência, que você daria de dica assim para os novos empreendedores, a galera que está com startup, que está aí lutando mesmo nesse momento difícil da economia? Primeira coisa é conhecimento. Né? A gente falou de pandemia, home office, não só isso. Acesso ao conhecimento está muito fácil hoje em dia. Você tem podcast, você tem hoje vídeo, você tem aula que você quiser no YouTube, você tem podcast de qualquer empresário, se você quiser falando o que você quiser. Então, assim, você tem acesso a muito conteúdo. Então, assim, você tem que ter curiosidade e disciplina para filtrar aquilo que você acha que é mais interessante e estudar. Ler bons livros, né? Você não vai ver nenhuma palestra que o palestrante não fala de um bom livro que ele leu, de um tema que ele tá desenvolvendo. Então, também a literatura está muito fácil hoje em dia. Outro ponto que eu acho muito importante é trabalhar o network. Né? A gente fala aqui de Belo Horizonte, mas a gente tem acesso muito fácil a qualquer pessoa que você quiser. Os contatos próximos, você pede uma indicação de um para o outro, uma mentoria aqui lá na Fullsoft, né? Hoje a gente fala da Emotion, mas hoje eu sou o presidente da Fullsoft, né? No mandato aí de 3 anos. A gente tem lá muitas startups, a gente tem um ambiente de inovação, de troca de informação, de network muito bom. Isso aqui em Belo Horizonte, isso é muito forte, né? Porque você não tem as entidades formais poucas, né? Igual a Fullsoft você tem um centro de inovação ali, mas você tem comunidades muito fortes, igual São Pedro Vale, que não é uma instituição, não é uma empresa, mas é uma comunidade que se ajuda, que troca muita informação, que dá mentoria. Então, assim, isso para mim, conhecimento, network e foco, para mim, são os 3 pontos fundamentais, sabe? Eu tenho uma pergunta complementar. Também tem uma. Estamos querendo falar lá. Mas você arrancar tudo, né? Tá tão bom o papo. Você acha que também quem está querendo mudar a carreira, que é executivo, que já está numa atividade aí já tem algum tempo dentro de uma empresa tradicional, trabalhar numa empresa de tecnologia ou numa startup antes de buscar um novo empreendimento também é um caminho? Tem essa experiência como você teve? É um dos caminhos. É possível, porque assim, muitas vezes, assim, lá na Emotion a gente vivencia muito isso, a pessoa que quer mudar e não sabe como é que começa. Né? Muito executivo de grande empresa que quer montar um negócio. Pô, eu tenho um network bom na minha área de atuação, eu sou um executivo de grande empresa, mas eu queria empreender, não sei como é que eu começo. Conheço uma dor, sei como que resolve. Às vezes o cara tem uma ideia, às vezes o cara tem dinheiro, mas não sabe como é que começa. Ele não tem uma metodologia, ele não tem skills complementares. Tem até medo, às vezes, né? Até medo de investir. Né? Então, assim, a Emotion, a gente faz um pouco disso lá, então a gente tem um ambiente bem propício para esse tipo de situação, mas a gente vivencia muito isso. Eu tenho uma ideia, mas não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro e tenho uma ideia. Eu quero ser o executivo dessa ideia, mas eu não sei como é que tira o negócio do papel. Essa metodologia de implementação ali, em Belo Horizonte a gente tem vários programas de aceleração, o próprio CID aqui do governo,
bem legal. Tem assim, muita coisa que dá para você dar o primeiro passo. Começa com aquele plano de negócio, calhamaço, assim, desse tamanho, vou pensar na missão, visão, e não sai nunca do papel, né? E você falou de tirar a ideia do papel, né? Queria pegar um gancho nessa fala sua no seguinte ponto. Quais são decisões que podem ser tomadas para deixar o negócio, para decisões mais assertivas, vamos assim dizer, para que se transforme ideia em negócio? Todo mundo fala que ideia não vale nada, né? Eu escuto isso o tempo inteiro em qualquer podcast ou pitch que você fala que ideia não vale nada, mas ideia vale. Mas eu não sou um cara que compartilhe muito da ideia, você é do tamanho do seu sonho. Para mim, isso é conversa fiada. Você não é do tamanho do seu sonho. Uhum. Você é do tamanho das suas realizações. Porque sonhar, todo mundo é sonhador. Né? E tem muita gente que sonha e não faz nada. O cara amanhece e continua fazendo a mesma coisa. Então, se você pega aquele sonho, estuda ele, entende se tem um ambiente ali de negócio favorável, uma oportunidade boa, o mercado é interessante, existem metodologias e vários parceiros no mercado aí para você colocar isso em prática. Então, assim, sonhe, mas traz o sonho para a realidade. Vai lá e executa. Procura parceiro. Se você não tem as habilidades, né? Tem empreendedor que o cara faz de tudo. O cara faz acontecer. Tem vários aqui em Belo Horizonte. Mas tem vários, mas não são tantos, né? Assim, perto do universo nosso aí de empreendedorismo. Acho que o ideal, igual no meu caso, eu não sou um cara dessa pegada. Eu preciso de ter um sócio que é mais empreendedor do que eu. Talvez eu tenha mais essa pegada de planejamento, de execução, de controladoria, pela minha formação e tal. Que às vezes é o que falta para muito empreendedor, que não sabe fazer uma planilha, não sabe fazer um planejamento. Às vezes colocar o pé no chão, peraí, deixa eu planejar o negócio direitinho. Então você tem skills complementares. Eu acho que você tem que buscar aquilo que te falta. Quando você começou, Helena, não tinha muito, né? A gente sabe que eu também tô nessa jornada já tem algum tempo, não tinha muito evento, hackathon, mentoria, era, né, cada um no seu quadradinho e tal. Hoje a gente vê muito isso, né? Muito evento de inovação que ajuda no desenvolvimento, né? Aqueles eventos, aquelas maratonas de 54 horas para você tirar uma ideia do papel e tal. Como é que você vê a importância da realização desses eventos para o desenvolvimento de um ecossistema? Eu sou super fã. Para mim, assim, eu adoro ir em evento. E essa é uma questão da curiosidade. Mesmo que você tem que ter curiosidade para você ler um livro, assistir um podcast, ver um vídeo no YouTube do tema que te interessa ou daquela pessoa que te interessa, você vai ver palestra de qualquer empresário que você quiser, você vai ver de graça no YouTube. Eu sou um cara que procura muito evento. Então tem essas plataformas de evento. Aí de vez em quando eu dou umas navegadas e aconteceu um fato comigo uma vez que eu queria ver uma palestra de um cara que vinha em Belo Horizonte. E esse cara ia fazer um evento num lugar, era um ambiente fechado, dentro de uma empresa. Eu não sabia que estava aberto numa plataforma dessa, dessa ticketeria, né? Eu fui lá, entrei, fiz minha inscrição, meu cadastro e fui. Na hora que eu cheguei lá, eu era o único fora da empresa que estava lá, era um evento fechado para os funcionários da empresa, eu era o único de fora que estava lá. Estou eu lá. Estava lá, uma palestra super interessante de um tema que eu estava super interessado, com um cara que eu estava super interessado. Dar palestra depois para conversar com ele, fazer um network. E era a pessoa que mais fazia pergunta, Exatamente. Eu era um intruso. Mas assim, o que eu fiz? A plataforma aberta, eu fui lá, fiz minha inscrição, eles aceitaram minha inscrição e eu fui. Ambiente fechado, uma palestra para os funcionários da empresa e eu fui, assisti a palestra, fiz um relacionamento com um cara que eu queria, com um cara de mercado, que era de um tema que era referência, que não era muito da minha área de expertise. Mas assim, Belo Horizonte tem muito evento, todo lugar tem muito evento. Assim, Helena, passa lá no RH. Exatamente. Então eu acho super positivo, isso acontece toda hora, e se eu pudesse passar, eu participaria de todos. São muito bons. E é um evento, né, um ambiente de muita interação, né, de muita troca também. Isso entra muito no que você falou, né, de buscar novas pessoas, networking, aprender, não só, você disse aí, aprender com livros, buscar conhecimento, mas também aprender com o outro, né? E esse ambiente, ele favorece demais para isso. Né? Demais. Hoje em dia, igual eu falei, se você quer conhecimento é fácil de você ter, porque workshop, palestra, você tem o tempo inteiro. Presencial, online, do jeito que você quiser, o tempo inteiro. Lá na Fullsoft a gente tem promovido, assim, muitas palestras interessantes, com caras muito interessantes, com temas muito interessantes. E às vezes a galera não participa, até na diretoria nossa, lá o cara não participa, como eu pedi, tá gravado, me pergunta. Uns estão, outros não estão, a gente tem o tempo inteiro, né? Então lá no Fullsoft a gente tem demais, é um ambiente super inovador. Então, quer participar de evento, Belo Horizonte deve ter um por dia ou mais do que isso. Mais. Verdade. Sil, eu queria saber aqui do Helena, que a Emotion já tem uma estradinha, né? Estamos aí já com um tempo aí de empresa. E eu queria saber o seguinte, nesse tempo, né? Você notou alguma... São 10 anos, certo? Mais de 10 anos, são 12 anos. 12 anos.
Você notou alguma evolução das ideias e dos empreendedores que chegam hoje na Emotion? Você acha que os empreendedores que chegam lá hoje estão mais atentos assim, aos movimentos do mundo de uma maneira geral? Você disse aqui, né, que a Emotion ela é uma startup studio, né? Isso. Que nem tem muita coisa disso no Brasil. Os empreendedores e as ideias que chegam lá hoje, como é que é? Eu acho que a turma está muito mais preparada. Exatamente por isso tudo que eu te falei. Porque o conteúdo e o acesso à informação está muito fácil, sabe? Está muito aberto. Então hoje você tem palestras de Stanford, de Harvard, se quiser, do mundo inteiro, do Vale do Silício. Você vê, tem livros sobre cases de qualquer empresário que você quiser. Então a galera conhece. A galera hoje já chega para fazer... Tem muita gente que faz um pitch aqui sem nunca ter tido nada, mas o cara faz uma apresentação de uma empresa assim, de forma explicar, porque você tem treinamentos online até para isso. Então é o seguinte, o caminho das pedras, todo mundo tem acesso, todo mundo já está mais preparado para isso. Então o cara que quer montar uma startup, começar um negócio, ele sabe até com quem ele vai conversar. Porque já sabe, isso tá aí o tempo inteiro. As pessoas se preparam, as pessoas se conectam. Né? Então não tá difícil você buscar essas informações, você se preparar. Né? Você não precisa fazer uma faculdade, você não precisa mais fazer uma faculdade para montar uma empresa. 4 anos. Não precisa. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter relacionamento, ter conexões. Né? Então, dependendo do que você vai achar ajuda. Eu fico imaginando aqui o Heleno, com 20 anos, no mundo de hoje, o estrago que eu não ia fazer, o impacto que não seria. Esse tanto de... Se lá atrás tinha que desbravar tudo, chegou onde chegou, imagina. Não é? Há 30 anos atrás eu estava fazendo uma entrevista para ser contínuo, quando tinha acabado de fazer 16 anos de idade. Olha só. No plano de menores do Banco Real. E imagina naquela época com o Google, acesso a hardware. Te contar. Mas e ainda assim, acha tempo, esse tanto de coisa que você contou pra gente, de se dedicar ao ecossistema para sendo presidente da Funsoft. Qual que é o impacto, qual que é o papel? Explica para a turma. Eu também estou lá na Funsoft, meu chefe, feliz, eu tenho esse prazer, durante 3 anos eu tenho esse prazer de ter o Heleno como meu chefe aí. Mas explica o papel de uma organização como a Funsoft, assim como o impacto dela para o ecossistema, assim como São Pedro Vale e esses atores do nosso ecossistema. São as conexões. Né? Eu acho que ainda tem muita ponta solta. Governo, academia, as indústrias. Então, na hora que você pega uma entidade hoje de forma formal, séria, que conecta, que faz essa articulação, talvez o nome que a gente mais discute lá na Funsoft são as articulações que a gente faz o tempo inteiro. Então, muitas vezes, as iniciativas são muito soltas. Então, quando você junta uma diretoria muito capaz, empresários bem-sucedidos, que estão ali doando o seu tempo, que ninguém ali é remunerado. Né? Então, você pega... A turma quer fazer conexão, quer fazer negócio, eu quero fazer negócio. Eu quero conectar com aquela turma que está ali, eu quero fazer parte daquele ambiente. Quer melhorar o ecossistema de uma maneira geral. Quero aprender e aprendo demais. Para mim Então, esse é meu ganho. Né? Eu acho que a minha contribuição é tentar, com a minha capacidade que Deus me deu, relacionamento e tudo mais, é tentar conectar essa turma toda, trazer, convidar pessoas, montar um time bom, montar uma diretoria legal, engajar todo mundo. Esse é um desafio. Uhum. Você falou aqui do ecossistema de uma maneira geral, né? Mas falando dessa tentativa da Funsoft, essa função da Funsoft de fazer essas conexões, indústria, governo, startups, empreendedores, enfim. Como melhorar isso, Heleno? Como deixar isso mais natural, como a gente vê já em outros locais? Você falou aí, né? Muito empreendedor ainda, muito cabeça fechada, o Estado também, às vezes, muito enrijecido, né? Você quer, por exemplo, como ficar mais fácil do Estado fazer uma parceria com uma startup sem passar por um processo licitatório gigante? Como é que você vê isso? Para mim é um processo, é uma caminhada. Na hora que você começa a ter cases interessantes, mostrar resultado, se mostrar que essa economia, essas iniciativas não dependem tanto do Estado, mas se o Estado ajudar, ou se o Estado estiver conectado, as coisas andam mais rápido, tem benefício para todo mundo. Vamos falar assim, a gente se fala muito da economia, pandemia, muito desemprego, nós estamos na área de tecnologia e inovação em Belo Horizonte. Eu vou chutar aqui que a gente deve ter mais de 3 mil vagas que não consegue preencher. Talvez 5 mil vagas. Se a gente conversar na diretoria da Funsoft, das áreas, você deve ter mais de 1.000 vagas em aberto dentro das empresas da diretoria que não são preenchidas. Totalmente contra a economia, né? Que totalmente contra. Então você fala assim, gente, vamos capacitar essa turma porque falta mão de obra qualificada. Então, ou seja, as coisas já estão acontecendo. Vocês começam a chamar a atenção do governo. Eu tenho vaga de emprego. Você está com problema de desemprego? Você está com problema. Me ajuda. Eu tô sobrando aqui. Vou dar capacitação para essa turma, porque eu encaixo essa galera.
né? Então, eu acho que você começa a chamar atenção, mas isso é maturidade. O nosso mercado está amadurecendo nesse sentido. Isso, para mim, é tempo. E assim como a Helena tem 30 anos de carteira assinada, a Funsoft vai fazer o ano que vem 30 anos também. Então são 30 anos de pioneirismo aí tentando desenvolver esse ecossistema. Tem que puxar a sardinha, né? Tem que falar. Hoje ela tá caprichando, puxando bem a sardinha da Funsoft. Tá bem, porque a Funsoft é uma grande apoiadora não só do Start Papo, mas também da Rocktronic, né? A gente tá sempre trocando ideias, sempre conversando. E do empreendedorismo mineiro, que tem de empreendedor geral, que começou lá e que já vendeu. Temos maravilhosos da Funsoft. Fala um aí. E aí, ó, pegamos uma ponta solta aqui que é importante. Quais são os cases? Vamos falar de alguns cases que tiveram assim, eu falo do ciclo, né? Quando é que você fecha um ciclo? É quando você... Startup tem muito isso, né? Você tem a parte de fomento, né? Sabe o que é interessante? Eu falei que eu estava num evento esses dias para trás do banco, né? Falando de... O banco fala de crédito, disso. Startup não tem crédito. Startup não demanda de crédito. Porque quem fomenta são os investidores. Você não vai lá pro... Startup não vai pro banco pedir dinheiro emprestado, porque não tem nem empresa, não tem faturamento, não tem crédito, não tem nada. Então, ou seja, ele se financia de uma outra forma, são os investidores. O investidor entra pensando em sair. Então, quando eu falo de ciclo, é quando se fecha esse ciclo, igual a Melius, né, ela fechou um ciclo agora, que é o IPO, né? Talvez você já aponta e dali para frente você vai para outro mundo, outro tipo de cenário. Então, nós já temos vários cases de fechada de ciclo, de exit, né? Pô, o cara vendeu a empresa dele, o cara criou, a empresa deu certo, cresceu, em determinado momento ele recebeu um aporte, em determinado ele vendeu para uma empresa maior, para um fundo e por aí vai. Então a gente tem cases assim, na Funsoft a gente tem, né? A Moip, né, passou pela Funsoft, num programa de aceleração incubadora e tal, então super case. A PP Prova passou por lá, foi vendido para o Grupo Somos, que depois Croton e agora Cogna, né? Então é super legal. Studio também passou lá no programa, eu participei da banca do Startup Brasil naquela época, de avaliação dessa empresa, fui mentor de Startup Brasil, e essa empresa também foi vendida para o Grupo Somos, que depois foi vendido para a Rede Croton, Cogna, hoje Cogna, né? Então são alguns cases bem interessantes. A Oasis também, né? Recentemente teve um exit bem legal aí. Foi comprado pela Alpargatas. Alpargatas, então, assim, são cases de empresas que passaram, empreendedores que passaram dentro. Que começaram lá dentro, 2, 3 meninos. Adito, né? Uma empresa super legal aí também, tá super bem no mercado, também passou ali. Então, tem vários cases ali bem legais que passaram dentro do ambiente da Funsoft. E são startups que às vezes são adquiridos por outras maiores ou até mesmo por indústrias, como vocês citaram aqui, o caso da Alpargatas, que vai ali justamente acelerar o processo deles de alguma maneira, melhorar, né, qualificar o processo da indústria, que já a gente já sabe, a indústria de uma maneira geral já é enrijecida pelo tamanho. E aí chega essas parcerias com o startup, que tem ficado muito famoso também, né? As indústrias estão ficando mais abertas a essas parcerias e inclusive estão incentivando, né? Estão fazendo ali seus próprios hackathons, né, para justamente conseguir buscar mais startups e jovens, né, com boas ideias, né? Como é que você vê a abertura da indústria também para essas startups? Isso, inclusive, é uma área de atuação da Emotion também, né? Porque além do Venture Build, que é o Startup Studio, a gente trabalha a parte de Open Innovation, que é inovação aberta dentro de grandes corporações. Legal. Então, ou seja, as grandes indústrias, as grandes corporates que não têm condição ou não estão preparadas para trabalhar inovação, fazem parceria com terceiros de fora para poder levar a inovação lá para dentro. E também as corporate ventures, né? Que são você criar startup dentro das grandes corporações, virando um spin-off, virando um negócio novo, virando uma joint venture, virando... Sim, tem vários modelos aí, mas isso é muito comum de acontecer dentro de grandes corporações. Por quê? Porque eles estão olhando, eles não têm essa velocidade de movimento, essa criatividade e essa mindset de arriscar, de poder, de pivotar, de mudar, né, sem sair do negócio tradicional dela. Então ela cria ali um braçozinho de inovação lá dentro, que às vezes vira uma empresa nova. Boa. Sil, sua última oportunidade de fazer uma pergunta, que eu já estou finalizando. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, se deixar eu fico com ele. A resenha é grande aqui. A gente pode, inclusive, tomar um café aqui pra gente tomar, já né? Vem assim, né? Com a boca livre de novo. Olha só, a Sil é a pessoa mais gente boa que vocês vão conhecer, gente. Depois de mim e do Helena. Tô brincando, gente. Mentira. Gente finíssima, Sil. Minha parceira sempre aqui, você sabe que eu tô sempre zoando ela. Olha só, Helena, Emotion, né? Pra gente fechar. A gente tá acabando realmente aqui esse bate-papo, como a Sil disse, né? Se deixar, a gente vai ficar aqui trocando ideia com você por muito tempo, nesse lugar muito bonito de Belo Horizonte. Emotion e Belo Horizonte. O que você acha que foi, quais foram, né, os principais pontos aí, decisivos nesse caso, para que a Emotion se fixasse aqui, escolhesse BH como sede
E se manter aqui. manter-se aqui, né? Porque no início você falou, né? Muitas startups pegam e saem, ou muitas ficam, mas por que vocês decidiram ficar aqui e se manter aqui? A Emotion hoje ela está num prédio, só está ela lá nesse prédio, são quase 150 pessoas já, e a gente não tem pretensão de sair. Porque eu acho que a gente tem um ambiente favorável para negócio, a gente tem mentes brilhantes aqui, a gente consegue montar uma equipe bem legal. Antigamente, até recentemente, a gente falava que a gente era pouco assediado, os nossos funcionários aqui, então assim, a concorrência pelos recursos era baixa, mas hoje já está muito, né? Então assim, é difícil você manter um funcionário dentro da sua estrutura, porque está sendo assediado, principalmente em momentos de trabalho remoto, você tem gente assediando do mundo inteiro. Mas eu acho que a gente ainda tem muita capacidade de fazer negócio, e o fato de você estar perto de outras capitais que também geram muito negócio, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Brasil, norte, nordeste, Belo Horizonte, você está num ambiente... Aí a gente que é mineiro, a gente gosta desse calor, de conversar, a gente ainda gosta muito desse ambiente acolhedor, que eu acho que Minas Gerais é incomparável. Então a gente não quer perder isso, né? Fazer negócio, a gente pode abrir um braço em São Paulo, Rio, Brasília, Porto Alegre, Florianópolis, é fácil. Os coworks estão aí para você ter só uma cadeira lá, um ambiente muito fácil de você ir fazer negócio em outros lugares, mas hoje você tem, para mim, um ambiente muito mais acolhedor de pessoas e de ambiente de negócio. O Belo Horizonte, para mim, é incomparável. E BH agradece, né? Mais uma startup aqui dentro. Então não é uma startup, é uma criadora de startup. É uma startup que cria outras startups. Oh. Nossa, isso é muita coisa, hein? É isso aí. Leno, muito obrigado pela sua presença, esse bate-papo aqui que a gente teve hoje, né? E tenho certeza que a gente vai conversar muito mais. Obrigado e que a sua carreira continue por mais 30 anos, 40. Óbvio, vai diminuir, né? Não tem jeito, mas que a carteira assinada dele tá com 30. Pois é, né? Já aposentou a carteira, agora vai ficar lá só administrando, empresariando. comprando Empreendedor não aposenta. Vai só empresariar agora. Agora férias nunca mais. Obrigado, viu, meu cara? Eu que agradeço o convite, a oportunidade, por esse ambiente aqui, muito inspirador mesmo, vocês escolheram muito bem legal. Obrigado. Perguntas boas, super inteligentes, acho que se eu pude contribuir, acho que foi legal. Eu gostei bastante, obrigado mais uma vez pela oportunidade, enfim, falar de empreendedorismo é um prazer, né? Num ambiente desse aqui, então, melhor ainda. Boa, a gente que agradece, Helena. A gente agradece demais mais uma vez seu tempo aqui com a gente e, obviamente, todo o conteúdo que você compartilhou com todo mundo. Bora, Sil? E a gente continua? Lógico, continua sempre aqui no Start Papo, tem mais gente pra gente conversar, mas também acessa lá a Rocktronic, depois para conhecer tudo que a gente tem de conteúdo. Cola com a gente, vambora? Vambora! Grande abraço, pessoal, muito obrigado. Valeu. Segue com a gente, um abraço.